Batuques e confetes. Bom, gente, hoje aqui no Batuques e Confetes a gente está recebendo o Marcelo Moutinho, né, que é escritor, biógrafo, imperiano, e eu acho que hoje, essa hora que a gente está gravando, o mais importante é que é tricolor, né? Tudo bem, Marcelo? Saudações tricolores, bem-vindo. Tudo bem, saudações tricolores e agora um pouco mais aliviadas. Exatamente. Marcelo, para começar, a gente tem um clichêzão aqui, mas a gente não consegue escapar dele. E eu queria te perguntar, nesse clichê, né, como é que o carnaval entrou na tua vida? Então, assim, eu sou de Madureira, né? Então, já sou de um bairro muito carnavalesco. Mas, assim, antes de pensar em escola de samba, por exemplo, a minha primeira lembrança de carnaval é o Bloco das Piranhas. Porque eu morava na Carvalho de Souza, né? Ali antes do viaduto, naquela parte mais próxima de Cascadura, mas boa parte da minha vida era vivida do Negrão de Lima para lá, ou seja, entre a Francisco Batista, que por acaso vem a ser meu bisavô, e a Edgar Romero, né? Porque a loja do meu pai era na esquina da Carvalho de Souza com a Edgar Romero, e ali, um quarteirão antes, ficava o sobrado da minha bisavó. Né? E esse sobrado ele tinha uma sacada virada para a rua Carvalho de Souza, né? E era dessa sacada que eu via o Bloco das Piranhas, porque o Bloco das Piranhas passava exatamente ali. Então, eu digo assim, essa sacada para mim foi muito fundamental, porque primeiro foi onde eu aprendi a ler, né? Lendo o nome das lojas da rua. Né? E segundo, porque como meus pais não deixavam que eu ficasse no carnaval, eu era muito pequeno, naturalmente, eu vi ali toda a movimentação, desde o momento em que começava a chegar as pessoas fantasiadas, até o momento que fechava a rua, até a hora mesmo que passava o bloco, né, com um monte de jogador de futebol, né? Eu lembro do Moisés, do Bangu, do Marinho, do Joel Santana, o Ossi Portela, esses caras todos saíam no bloco, e eu acompanhava lá de cima, bastante fascinado, sabe, essa passagem. E em 1982 ficou muito demarcado na minha cabeça, que eu tinha 10 anos, né, 9 na verdade, porque na época do carnaval, porque o Império Serrano ganhou com Bumbum Paticumbum e a Portela ficou em segundo lugar. Né? Então foi assim, uma festa em Madureira, e eu lembro claramente do Beto Sem Braço e do Aloysio Machado, Beto já falecido, o Aloysio está vivo aí, desfilando em carro aberto no meio daquela multidão. Né? Então, assim, meu primeiro carnaval era um carnaval muito mais de inveja de quem estava brincando do que exatamente de um folião, né? Você falou do Beto Sem Braço, que é hoje o enredo desse ano do Império, né? Você tá animado por esse enredo? Eu achei um ótimo enredo, assim, vou te confessar que eu não esperava, embora nos últimos anos o Império tenha acertado muito nos enredos, depois de errar bastante, tem olhado bastante para dentro, né, para suas ancestralidades, para suas raízes, para a própria cultura que se desenvolveu ali na Serrinha. E o Beto é um pouco isso, né? A gente é uma personagem que não é tão conhecida porque foi muito mais compositor do que cantor, né? E a gente sabe que quem compõe quase sempre, mesmo as músicas conhecidas, fica um pouco num certo ocaso, né? Em termos de conhecimento. Eu lembro o próprio caso do Delcio Carvalho, a gente canta aí as músicas da grande Dona Ivone Lara, né, e cita os versos da Dona Ivone Lara, e, na verdade, foram feitas todas essas músicas, praticamente todas, com ele. Né? Então, boa parte desses versos que a gente cita, inclusive, são do Delcio. Né? Então, eu acho que o Beto estava nesse lugar, e o enredo, além de homenageá-lo, acho que ajuda a tirá-lo um pouco do esquecimento. Você falou isso do compositor, né? Eu lembrei, tem uma música, eu gosto muito do Pedro Luiz, do Monobloco, da Parede, tudo, né? E o Pedro tem uma música que é justamente sobre isso, né? Acho que encaixa pro Beto, que é Eu Aposto Que Você Não Sabia Que Essa Música Era Minha, que é aquela música que todo mundo canta e ninguém sabe de quem é. Exatamente. Marcelo, a gente estava falando aqui de Madureira, né? Eu sou uma apaixonada por Madureira, confesso, assim, não perco uma chance de ir a Madureira. E a gente se conheceu lá na Flip Portela desse ano, né? E eu confesso que eu não conhecia a história da Zakia. E eu passei, estava começando a tua palestra, não foi a primeira, a segunda, que não foi a primeira no cantinho. E aí eu sentei para assistir, mandei mensagem para Gabi. Gabi, não vou voltar não, que eu preciso saber mais, que eu estou viciada aqui na Zakia. Que é um personagem muito importante no Rio, né? E para a história geral.
e que caiu no esquecimento. Queria te perguntar como é que foi tua descoberta assim, da Zakia, teu interesse para transformá-la no teu objeto de estudo. A minha descoberta, na verdade, remonta à música Estrela de Madureira, né? Porque meu pai ouvia muito Roberto Ribeiro, né? Ele chegou a tomar chopp com o Roberto Ribeiro. Eu lembro, por exemplo, tinha um botequim ali na Carvalho de Souza, que meu pai frequentava muito, porque era perto da loja, e eu lembro do Roberto Ribeiro tomando chopp com meu pai em pé, eu puxando a calça do meu pai, pedindo para ir embora, né? Foi quando eu criei trauma da palavra saideira. E depois, inclusive, assim, no Freeway, na Barra, porque teve um momento que meu pai morava na Barra, o Roberto Ribeiro morava na Barra também, e a gente acabava que se encontrava ali. E o Roberto Ribeiro tocava muito lá em casa. E um dia, o meu pai, quando era pequeno, comentou que essa música tinha sido feita por uma vedete que tinha aberto um teatro em Madureira. Mas isso ficou, assim, meio que no esquecimento, né? Anos depois, eu acabei descobrindo que Madureira Chorou, que era outra música que a gente conhecia, até porque falava no bairro que a gente morava, né, também tinha sido composta para ela. Então eu comecei devagarzinho a procurar saber quem afinal tinha sido essa mulher, né? Já me parecia uma história muito interessante, né? Mas não tanto quanto se revelou depois da pesquisa. E eu tinha ideia desse livro já há bastante tempo, mas eu sou muito mais ficcionista, né? Eu não sou, até então não era assim um pesquisador, né? No sentido de publicar livros de não ficção. Só que quando chegou a pandemia, eu resolvi que eu ia, então, fazer esse livro, né? Porque, em tese, eu teria mais tempo livre, só que eu não contava que também os acervos estariam todos fechados. Então, acabou que o livro levou um pouco mais de tempo. E eu descobri, de fato, uma personagem extraordinária, né? Uma personagem que não inspirou essas duas músicas à toa. Ela teve uma importância grande na sua época, ela teve uma importância fundamental para o subúrbio, sabe? Fundamental, mas mais do que isso, através da história dela, a gente pode contar um pouco da história, né, da cultura do Rio de Janeiro, então, né, capital do país, entre os anos 40 e 50, né, se esticando até os 70 por causa do enredo do Império Serrano em 75. Né? Não, e é importante, né? Porque assim, até foi uma das coisas discutidas lá na Friportela, que a história do subúrbio, da zona norte do subúrbio, fica muito ali. Ninguém fala o que aconteceu, né? Fica, quando muito fala, teve carnaval, tal enredo, ponto. Assim, eu moro em Vila Isabel e aqui a gente sabe. Eu agora estou descobrindo a história do meu bairro graças aos livros, a esse boom de novo do Jogo do Bicho, né? Porque aí para falar do Jogo do Bicho tem que falar de Vila Isabel, mas a gente não fala da zona norte do subúrbio, né? É um hiato assim, na historiografia, né? Porque o livro trata também, por exemplo, da cena do Teatro Revista da Praça Tiradentes, dos anos 40, tem vários livros sobre isso. Né? A cena de Copacabana, Ilha de Ipanema, dos teatros de bolso, das boates, tem vários livros que tratam sobre isso. Mas quando eu cheguei em Madureira, eu estava peneirando no deserto, assim, né? Tinha muito pouca coisa publicada, então, mesmo nos jornais, os grandes jornais, eram poucos registros, né? Você vê vários críticos em diferentes resenhas reclamando que o Teatro da Zakia era muito longe para ir. Né? Essa ideia de que não vale a pena se deslocar até Madureira para fazer a crítica de uma peça. Então, o que me ajudou muito foram as publicações locais, como a Subúrbios em Revista, que foi uma publicação que durante muitos anos circulou. Agora, o próprio Carnaval demorou a falar de subúrbio, né? Se a gente for pensar, o enredo do Fernando Pinto sobre a Zakia Jorge é o segundo enredo de uma escola de grupo principal que trata de um tema suburbano. E nós estamos falando de 75. Né? A gente tem desfile aí desde os anos, sei lá, 30. Né? Então, assim, mesmo o carnaval, o desfile de escola de samba, se a gente for pensar que a maioria das escolas de samba está localizada no subúrbio, né, demorou a falar de si mesmo. Né? É aquela coisa que a gente não tem muito costume de olhar para dentro, né? De olhar para o que a gente faz. Sim. Você falou dos críticos, né? Eu estava até pensando nisso agora. Eu falei, cara, eu acho que se fosse hoje, 2024, aconteceria a mesma coisa. Tantos anos depois do falecimento das Zaquias, eu não vou para Madureira fazer crítica de teatro. Olha, eu tenho poucas dúvidas. Eu diria que eu concordo totalmente com você, porque a gente ainda tem essa ideia da distância, né? E essa ideia da distância é uma ideia muito louca, porque o conceito do subúrbio, né, é um conceito geográfico. Né? Subúrbio é aquele lugar que fica distante do centro da cidade. Nesse sentido, a Barra da Tijuca é mais subúrbio do que Madureira, porque a Barra da Tijuca fica mais distante do que Madureira do centro da cidade. Mas ninguém chama a Barra da Tijuca de subúrbio. E por quê?
porque essa palavra sofreu uma espécie de sequestro ideológico, que é como fala o Nelson da Nóbrega Fernandes, que é um geógrafo que estudou esse assunto. Ele diz que o subúrbio no Rio de Janeiro ganhou um outro sentido, um sentido de localização ligada à presença da linha férrea, né, e onde mora a classe média baixa, né, ou pobre. Né? É basicamente como que define o subúrbio no Rio. Então, quando a gente fala Madureira é longe, né, se você for pegar o ponto de vista original, distância do centro da cidade, é menos longe do que a Barra. Né? Mas, se você pegar da Zona Sul, que a Zona Sul também já foi subúrbio, vale lembrar, também já foi considerado subúrbio, né? Botafogo era subúrbio. Isso é uma visão muito mais de onde moram, digamos assim, a parcela mais rica da cidade, né? Que você fala daquele lugar. Então, para aquele lugar é longe, mas para quem mora em Cascadura, Madureira é perto. Para quem mora em Marechal, Madureira é perto. E a maior parte da população do Rio de Janeiro não está localizada na Zona Sul. Né? Isso é um fato. Então, estatisticamente, Madureira seria mais perto de muitos lugares. Né? Então, e essa lógica continua. Talvez hoje o crítico pudesse ter uma facilidade de transporte, ter um carro para levar e tal, porque foi uma sacada da Zaquia também. A Zaquia usava a combilotação do teatro, que era uma combilotação que funcionava para o serviço do teatro, funcionava para levar as vedetes, né, de volta para casa, muitas delas moravam no centro, mas funcionava também para levar a crítica para os seus espetáculos. Ela teve essa sacada, né? Ela era uma pessoa com muitas sacadas de marketing. Por exemplo, quando ela chega em Madureira, há uma reação muito grande da comunidade local, um bairro muito conservador, né, um bairro que nunca tinha tido teatro, com relação a ela e aquelas vedetes. Né? O Mário Bastos, que é o figurinista que trabalhou com ela no teatro quase o tempo todo, ele disse no depoimento que a Zaquia Jorge foi a primeira mulher a usar calça comprida no subúrbio. A mulher não usava calça comprida no subúrbio até os anos 50. Né? Então, se chega a Zaquia de tamanco, calça comprida, maquiada, aquelas mulheres começam a desfilar pela rua, aquilo é um espanto. Né? E ela foi muito sagaz em não comprar essa briga, em tentar comer pelas beiradas, e tentar fazer uma conquista política daquele território. Como? Conversando com as pessoas, frequentando o bairro, almoçando lá na pensão da Dona Conceição, na Travessa Almerinda Freitas, frequentando a antiga quadra da Portela, na Portelinha, ali, Oswaldo Cruz, né? E fazendo gestões junto ao comércio local, que sempre foi um comércio muito forte, para distribuir filipetas das peças, dando desconto nessas peças. Né? Então, assim, ela teve várias sacadas à frente do seu tempo mesmo, assim, e a gente está falando de uma mulher empresária de 20 e tantos anos, né, nos anos 50. Não, eu acho isso até quando eu estava, né, eu acabei que assisti 2 palestras tuas falando da Zaquia, né? A primeira lá na Frei Portela e a segunda. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, né? Hoje em dia a gente exalta tanto as mulheres que fizeram as coisas, busca as mulheres na história, e ninguém fala das Zaquias, que, gente, já era uma super feminista quando ninguém falava tanto, talvez sem ela ter essa noção de tudo que ela abriu portas, de tudo que ela Sim. abriu. Se a gente for pensar, a Zaquia, quando resolve seguir a carreira artística, né, ela tem 20 anos, está casada e tem um filho. Né? E aí o marido, obviamente, como era praxe naquela época, fala que não vai deixar e tal, e ela se desquita por iniciativa dela, né? Ela abre a mão da guarda do filho para poder lhe dar esse desquite, né? E ela retoma o nome de solteira. Né? Ela tinha virado Zaquia Jorge Rodrigues e ela vira Zaquia Jorge novamente. Né? Isso é um ato para uma mulher de 20 anos, ali numa época em que praticamente não havia desquite no Brasil, é coisa de 1% da população, já é uma coisa muito à frente do seu tempo. Depois ela vai morar com um ex-quitado também, com o Júlio Ilueiro, né? E nunca se casou com ele, quer dizer, viveu a vida inteira até a morte nesse esquema. Né? Depois ela vai virar empresária teatral. E aí, durante a pesquisa, eu descobri também, que é uma coisa que era desconhecida, acho até que dos pesquisadores do teatro, que ela escreveu partes boas das peças que foram encenadas em Madureira. Né? Eu achei essas peças, algumas delas na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, nos arquivos de lá, né? E algumas peças eram coassinadas. Né? Geralmente era um dramaturgo que fazia mais a parte estrutural e ela fazia alguns esquetes. Né? E é curioso que, em muitos casos, dá para a gente identificar que esquete que ela escreveu, porque está assinado. Né? E nesses esquetes, ela tinha um cuidado em dar cor local para aquela peça. Ou seja, quais eram os temas que ela levava para o palco? A dificuldade financeira, a viagem de trem, a ida ao samba. Ou seja, assuntos completamente conectados com a realidade daquele público dali.
né? Ela teve essa sacada de, olha, esse pessoal que nunca teve um teatro, tampouco se viu representado numa peça. E agora eles vão ter um teatro e vão se ver representados. Né? Isso é muito revolucionário, isso é de muita vanguarda, né? Não, Marcelo, e eu acho, né, importante justamente isso, né, porque eram pessoas que não tinham essa cultura de ir para o teatro, né, então as pessoas de se verem lá, com certeza elas falam, poxa, eu vivi isso, né, eu acho que a gente se reflete muito e a pessoa vai falando, e obviamente, né, tinha o boca a boca, né, não, tem aquela peça, tem aquilo, tudo, e aí ia se perpetuando e o teatro ficando mais conhecido, né. Tem uma matéria que eu cito no livro, que é da Última Hora, se eu não me engano, né, que o repórter foi entrevistar as pessoas que estavam saindo da peça, para saber de onde eles tinham vindo, né? E todos eram de bairros vizinhos à Madureira, né? E eu diria que 90% nunca tinha ido ao teatro. Né? Então você vê o impacto de equipamento cultural desse, não só a Madureira, mas no entorno, porque a Madureira sempre foi uma espécie de centro dentro do subúrbio, né? Por conta do comércio, por conta dos serviços, né? Muita gente de outros bairros sempre foi a Madureira fazer coisas. Então, eles passaram também a ir ao teatro em Madureira. Né? E a gente tem que pensar o seguinte, hoje não tem teatro em Madureira. Né? Em 2024 não tem. Né? Naquela época, a Madureira tinha 3 cinemas, com 2 mil lugares em cada um. Né? Hoje a gente só tem o cinema do shopping. Livraria já não tinha e continua não tendo. Né? Então, essa questão do equipamento cultural, a gente não evoluiu, muito pelo contrário. E Madureira é um bairro. Eu sempre reflito muito isso sobre Madureira. Já foi até uma. Eu fico elencando os temas que eu quero fazer meu mestrado, e esse está ali naquele que vai e volta, embora seja um pouquinho mais do carnaval de rua, mas assim, como Madureira é um bairro que gira em torno da cultura e que não é aquela cultura reverenciada, né? Da alta cultura. Porque você pensa em Madureira, você tem o Império e a Portela. Você tem o baile de charme no viaduto. Tudo que acontece ali no viaduto. E a gente vai vivendo isso sem dar o devido valor cultural à Madureira. O jongo, né? O jongo, né? Tem o jongo da Serrinha também. Isso foi uma coisa que foi muito impactante para mim, porque, enfim, eu estudei em Madureira, não morei em Madureira, estudava no Encantado, no Nossa Senhora Piedade, depois fui estudar no Alonso do Meia, então eu só fui para os bancos escolares, assim, fora do subúrbio, quando eu entrei na faculdade, que eu fui estudar em Botafogo. Né? E eu fui estudar jornalismo, e para mim era muito angustiante quando eu pensava e olhava meus colegas assim de turma, e um era filho de um engenheiro, o outro era filho de uma advogada, o outro era filho de um jornalista, o outro era filho, sei lá, de um sociólogo, né? E eu ficava pensando, nossa, esse pessoal no jantar eles devem discutir Nietzsche, assim, sabe, a política externa. Né? Meu pai está falando do Botafogo, quer comer sardinha frita com cerveja amanhã ali na Dagmar da Fonseca. Né? Isso me dava um sentimento de atraso, de como se eu fosse alguém menor e não tivesse nunca condição de estar no patamar dessas pessoas, por exemplo, no mercado do trabalho. Né? E com o tempo é que caiu a ficha, né, de como a gente é condicionado a considerar essa cultura, que é uma cultura eurocêntrica, muito importante, fundamental, que, claro, a gente precisa conhecer e tal, mas a gente é condicionado a colocar ela num estamento superior às outras culturas. Né? E eu tinha uma cultura de berço, literalmente, né? Uma cultura de vivência empírica, né? De um bairro que é muito mais afro-carioca. Né? Com certeza. Culturais muito mais afro-cariocas, quer dizer, origem africana, mas que assentaram, se aclimataram e ganharam características próprias no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro. Né? E quando caiu essa ficha, né, eu falei, não, eu tenho um saber aqui também que eles não têm. Né? Eu vou fazer no meu trabalho é tentar aproximar esses dois saberes. Né? E isso é muito curioso, porque como frequentador do Império Serrano, né, eu fui diretor de ala lá no Império, né? Fui do Conselho de Comunicação e tudo mais, e componente há muitos anos, desde 96. Eu muitas vezes chegava ali para tomar uma cerveja na entrada do Império, e aí quando as pessoas descobriram que eu era escritor, parecia que eu estava saindo da nave da NASA, assim, sabe? Alguém completamente alheio a essa realidade. Mas quando eu estava, sei lá, na Flip, num evento literário, e descobriram que eu era diretor de ala, era outro astronauta ali. Né, porque são mundos que não costumam se comunicar, né, são mundos distantes. Né?
E eu acredito que esses mundos têm que se aproximar. Primeiro, através de uma perspectiva que considere que todas as culturas, né, têm suas cosmogonias, têm suas explicações do mundo, têm suas tradições, que todas elas são importantes, que todas elas têm lições incríveis para nos trazer, né, e que, sobretudo, é muito importante que você conheça a outra também, né, e respeite, né. Isso, para mim, foi muito libertador, sabe, porque eu passei a trazer para o meu trabalho literário, né, e de não ficção também, esse saber, né, tentar fazer essa ponte, trazer para a literatura. A literatura é um lugar né, eurocentrado, é um lugar das pessoas ricas e tal, trazer o samba, trazer o carnaval, trazer esses assuntos, né, e, ao mesmo tempo, publicar livros, né, levando esses temas, que são temas pouco comentados, digamos assim, hoje mais até, mas durante muito tempo pouco comentados. Eu não estava acostumado a abrir um livro e ver uma rua de Madureira citada, né, e ver um personagem de Madureira, a não ser quando ele estava na condição de acessório, né? Sei lá, o motorista de ônibus morava em Madureira, então ele aparece numa cena do livro, mas não como protagonista, né? Então, o meu projeto foi trazer esses personagens para um lugar de protagonismo e fugindo dos estereótipos mais batidos, né? Que é o estereótipo da pobreza, olha que dificuldade que eles sofrem, ou o estereótipo da violência, né? Que são geralmente, personagem de Madureira, então é um sambista, vai estar ferrado com a milícia e tudo mais. E a gente sabe que é isso, mas não é só isso. Eu acho que a gente dá muita sorte nesse período que a gente está vivendo, né? De pessoas como você, como Simas, que são escritores que falam do dia a dia, do que a gente vive, do que... É o que você falou, né? Não é que não seja importante a cultura eurocêntrica e tal, mas o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente cultural que as pessoas muitas vezes olham de lado, tipo, você vai me falar que samba... Eu estava comentando no mestrado, né? Eu estou entre esse tema de Madureira e um tema do carnaval de rua com direito à cidade para escolher para fazer minha prova de mestrado. E as pessoas me olham e falam assim, mas você vai fazer mestrado sobre carnaval? Ou então agora que a gente acabou de passar da eleição, não, tal pessoa para vereadora é uma das poucas pessoas que pensam no carnaval de rua. Não acredito que você está pensando em carnaval para definir seu voto. Gente, isso é muito. É como se fosse uma coisa menor. E é curioso, assim, durante a pesquisa do livro da Zakia, a Zakia sempre foi uma personagem, e isso eu também só percebi ao terminar a pesquisa, muito ligada a essas manifestações culturais costumeiramente valorizadas. Né? Ela foi trabalhar no teatro e foi ser vedete. Né? Vedete era menos que atriz. Né? Ela foi trabalhar onde? No teatro de revista, que era um teatro considerado pela crítica um teatro menor. Teatro sério é o teatro dramático. Fazer comédia, botar música, ficar dançando, isso não é teatro sério. Né? Ela foi fazer cinema e fez o quê? Chanchada, que é praticamente um teatro de revista filmado. Né? E na hora de abrir um teatro, ela foi para Madureira, ou seja, né, ela está o tempo todo na contramão dessa considerada alta cultura. Né? E é impressionante como assim, a própria crítica da época tinha um problema de incompreensão. Né? Eu vi, por exemplo, crítico falando, mas as chanchadas elas não têm um enredo. Não, é claro que elas não têm um enredo, porque a estrutura da chanchada é decalcada da estrutura do teatro de revista, que não tem um enredo clássico de Hollywood, assim, de começo, meio e fim. A estrutura do teatro de revista é basicamente, você tinha um tema muito livre, né, que ele era costurado por vários quadros ou esquetes que não tinham necessariamente relação com aquele tema. Ele só era retomado em alguns momentos, mas esses esquetes eram bem independentes. Por quê? Porque o teatro de revista nasce, e esse nome revista não é à toa, como revisão dos fatos do ano. Na origem, você tinha as peças de teatro de revista eram no começo, por exemplo, de 2025, e as peças pegavam os fatos de 2024 e tratavam de forma jocosa e musical, satírica e musical. Foi assim que nasceu. Então, é uma história completamente diferente daquele roteiro clássico de um filme hollywoodiano, que é do cinema clássico. E aí o crítico vai e quer pegar esse modelo que não é adequável àquele outro e falar, pô, como ele não se encaixa nesse aqui, ele é ruim. Né? E é a mesma coisa de você pegar uma cultura afro-carioca e querer encaixar ela numa tradição eurocêntrica. São formas muito diferentes. Né? É a mesma coisa de você pegar, estudar os mitos gregos e latinos e olhar para os mitos iorubais e falar assim,
Não, mas isso aí é apenas religião, isso é misticismo, isso não. Isso é uma cosmogonia, isso é uma forma de explicação do mundo que apenas é diferente da sua. Né? Que tal conhecer as duas? Né? Que tal conhecer as duas? E que tal não colocar uma como superior? Porque o que a gente vive quase o tempo todo é uma consideração de que há uma forma superior à outra. E não há, são formas que convivem, né? E que podem ensejar trocas bem interessantes, inclusive. Marcelo, você está falando sobre isso, né? Eu sou super envolvida com escola de samba desde sempre e eu fiz engenharia, né? E aí eu falei, eu vou enfiar em algum lugar a escola de samba, porque eu ficava impressionada com isso. Como não era estudado, entendeu? Tudo, assim, fiz engenharia de produção, tudo, assim. E eu ficava assim, todas as matérias da faculdade, eu ficava, meu Deus, gente, mas isso tem na escola de samba. E ninguém nunca deu um exemplo de escola de samba, como assim? Aí eu fui, fiz meu projeto final sobre isso, tudo, né? E depois virei escritora e resolvi escrever sobre escola de samba, assim, meio que me afirmando, assim, porque eu também tinha um pouco de vergonha. Durante a faculdade, eu dizia, todo mundo, vou viajar no carnaval. Eu falei, eu vou desfilar. Eu ficava meio assim, sabe? Escondia um pouco isso. Sim, entendeu? Sim. E aí eu acho que... Eu acho que tem uma ideia também de que a tristeza é superior. Sim. Sabe? Você está só se divertindo. Nossa, como se fosse pouco. Né? E é uma coisa louca isso, porque, assim, se você for pensar no samba, né, como gênero, o samba, ele é um paradoxo, né? Porque o samba, em boa parte dos casos, fala de coisas tristíssimas de uma forma muito alegre. Né? Você está cantando as suas maiores dores e está se mexendo, o corpo falando outra coisa. Isso é uma forma de purgação muito bonita, né? Uma forma de... Né? Aquela frase do Beto Sem Braço, que o Simas sempre cita, e que virou enredo do Império Serrano, né? O que espanta a miséria é festa. Né? E essa miséria não é uma miséria financeira, né? Eu vi uma pessoa criticando, falando, não, festa, vai falar isso para a moça que não consegue comprar comida. Você não está entendendo nada, desculpa, mas não é miséria existencial, são as merdas que a gente vive na vida, porque a gente vive, né? Um monte de merda, e a gente vai lá e purga isso, né? Isso é de uma sabedoria, para mim, imensa. Agora, eu acho até que melhorou essa coisa a relação da academia, por exemplo, a literatura do cinema, melhorou. Com certeza. A coisa era um deserto completo, né? Você não era sequer levado a sério se chegasse com um assunto desse. Não, e eu acho que também as universidades, assim, eu trabalho na UERJ, né? Lá na UERJ tem um núcleo muito grande sobre estudo, né, voltado para a escola de samba, tudo, assim. Sim. Eu acho que as coisas têm expandido mais, né? Mas eu acho que a gente precisa mais ainda, para não ter aquela coisa, mas Madureira é longe, entendeu? Se tiver um teatro em Madureira, é longe para eu ir, entendeu? Então, acho que a gente tem que continuar. Sinto isso. Eu vou ser muito sincero, assim, eu, enfim, frequento muito meios literários, nos quais eu sou uma exceção, naturalmente, né? Porque eu não tenho exatamente o perfil do escritor brasileiro clássico, né? Eu sou uma exceção. E não é falado, porque se falarem isso para mim, eu vou fazer um discurso, né? Vai baixar o Chaguian aqui, eu vou fazer um discurso completamente demolidor, mas eu sinto, às vezes, um olhar como se eu trabalhasse com uma matéria que não é tão séria ou tão relevante quanto aquela que muita gente, a maioria, trabalha. Eu sinto esse olhar, sabe? Eu sinto esse olhar, eu sinto isso, por exemplo, às vezes, você ser chamado para um evento ou não ser, né? Ou para que tipo de evento você é chamado, né? Eu sinto isso ainda hoje. É velado? É velado. Não sei nem se é de maldade, eu acho que é uma coisa mesmo da criação que as pessoas tiveram, da criação, inclusive, intelectual, né? Que foi centrada em outros saberes, né? E sempre olhando para esses saberes dos quais a gente está falando aqui como saberes não tão relevantes, né? E a gente vê muito isso, né? Eu acho que até na hora de conversar hoje, eu nem sei se eu devia falar isso, mas vou falar. Já bebi uma taça de gin aqui, é o suficiente para eu falar. Eu estava conversando com um amigo, comentei que ia te entrevistar. Eu estava falando para ele sobre você, aí ele falou assim, aí a gente falando sobre o Simas até, ele, você não gosta daquele cara do Simas? Porque parece que só ele fala sobre aquele assunto, parece que só ele sabe. Eu falei, mas por que ninguém está interessado em falar sobre isso? As pessoas não querem falar, não querem estudar isso, as coisas que a gente vive. E é difícil a gente achar as pessoas para ter esse papo como a gente está tendo aqui agora.
E assim, em defesa do Simas, como se ele precisasse, porque ele não precisa, mas assim, o Simas, além de tudo, é um expositor brilhante, né? É realmente muito impressionante. Eu fiz uma mesa com ele na Flip agora, eu falava assim, deixa eu falar sempre primeiro, porque senão depois eu vou ser o coadjuvante do coadjuvante, porque tem isso, né? Muito tempo de sala de aula para jovem do ensino médio, que, né, nem sempre está interessado naquele assunto que o professor está falando. E ele tem, além de um conhecimento abissal, assim, é uma coisa realmente impressionante. Eu não sei como é que ele consegue fazer isso e beber, por exemplo. Porque, né, vai ver, esse é o segredo. Deveriam ser coisas que invalidassem uma a outra. Mas, além de tudo, ele tem uma forma de contar isso que é muito saborosa. Né? Então, eu entendo completamente. Assim, o que o Simas fez na abertura da Flip agora foi espantoso. Né? E a gente, por acaso, se encontrou no dia da abertura, na hora do almoço, e ele falou, eu vou usar um Itan de Exu para falar de João do Rio, sabe? E ele fez isso de uma forma que tudo se encaixou. Né? E eu acho incrível, porque a Flip, né? Aquela coisa do discurso lido, no lugar da seriedade, todos os editores estão aqui, todos os intelectuais da literatura estão aqui e tal, e você chega lá e, literalmente, carnavaliza aquele palco, né? Mas carnavaliza com puta de um conteúdo, sabe? Carnavaliza com muito preparo, carnavaliza com uma capacidade de fazer conexões que é muito rara, né? Porque você fazer conexões dentro daquele saber que você domina, que é um saber assim, eu conheço samba pra caramba, tudo bem. Eu conheço literatura brasileira pra caramba, conheço, sei lá, música francesa pra caramba, né? Eu conheço filosofia pra caramba. Mas você conseguir saltar da literatura brasileira para um Itan de Exu, né? E dali para um samba do Império Serrano que homenageou João do Rio, né? E dali para um livro do Nicolau Shevchenko sobre a reforma urbana do Rio de Janeiro no começo do século passado. Você conseguir fazer essa ponte e manter esse edifício de conceitos intacto, isso é de uma capacidade absurda, né? Eu acho que o próprio João do Rio hoje em dia sofre com isso, né? Eu acho um absurdo, por exemplo, não ler João do Rio nas escolas, e às vezes a gente conversando em rodas com pessoas que não são muito dessa bolha da gente, quando a gente fala em João do Rio, as pessoas não sabem quem é. Eu fico, gente, como é que vocês não sabem quem foi o João do Rio, pelo amor de Deus? Tem alguns absurdos aí. Primeiro, assim, tem uma rua aqui em Botafogo chamada Paulo Barreto, que é o João do Rio, que deveria se chamar João do Rio, né? Que já seria uma forma de você, né? Tudo bem, ele teve o pseudônimo? Teve, mas ele se consolidou como João do Rio, né? É um fato. E é curioso isso que você está falando, porque eu estou com um livro de crônicas para sair agora pela Malê em janeiro. Né? Uma das crônicas que eu tinha escrito há 2 ou 3 anos, quando fez 100 anos da morte do João do Rio, essa crônica falava do enterro do João do Rio, né? Tinham 100 mil pessoas no enterro do João do Rio, a população da cidade era de 1 milhão de pessoas, ou seja, 10% da cidade foi o enterro do cara. Isso é uma dimensão absurda, né? Então a crônica falava desse enterro, falava um pouco sobre o João do Rio, que afinal de contas há 3 anos estava completamente esquecido, e terminava dizendo que ele estava esquecido e especulando onde ele estaria hoje. Né? Inclusive eu cito o viaduto Baile Charme de Madureira, que eu acho que ele iria lá. Né? Aí, cara, quando a Flip escolheu ele, e eu já tinha entregue o livro, eu virei para a editora e falei, cara, não dá mais para a crônica sair desse jeito, porque agora teve a Flip, eu vou falar que ele está completamente esquecido? Não vou. Né? Eu tive que reescrever, porque a Flip acabou trazendo ele de um lugar de total esquecimento, mesmo. Né? E um cara que, assim, revolucionou a crônica, né? Foi o primeiro cronista a sair do seu escritório e ir para a rua, né? Porque outros falavam Machado, vocês falavam da rua, mas falavam do ponto de vista de quem estava dentro do escritório. Né? Foi o primeiro cara a ir no terreiro de Candomblé fazer uma matéria para jornal, né? Para uma igreja batista. Né? Então, foi um cara muito importante e boa parte da obra sobrevive muito bem, envelheceu muito bem. Né? Então, concordo com você, acho que deveria ser estudado nas aulas de literatura e nas aulas de história, né? Porque foi um cronista que esquadrinhou, né, esse momento ali entre 1900 e 1920, em que a cidade estava vivendo uma revolução urbana, né, e comportamental, né, e ele oferece um olhar sobre essa revolução que eu acho que é complementar ao do historiador. Né? Você pode ler o historiador falando disso, mas o cronista, eu lembro, por exemplo, de uma crônica dele, acho que é de 1908, que fala das Modern Girls, né? E ele vê duas meninas super jovens na confeitaria, né? E elas pedem cerveja e uísque, se eu não me engano.
né? E aí ele fala, olha, há 3 anos elas estariam pedindo refresco e chá, né? Então ele está falando de uma mulher que está num processo de ganho de autonomia absurdo, que um historiador escreveria sobre isso a partir do coletivo, né? Ele pega 2 personagens da cidade e descortina isso de uma forma absolutamente original, né? Então, acho que são olhares complementares que, por exemplo, as aulas de história poderiam, né, trazer. Sim, eu tenho um amigo que é jornalista também, mas segue muito para esse campo do estudo da cidade, né? Que a gente criou uma gíria entre a gente, que muitas vezes a gente está conversando ou está em algum lugar e a gente fica, nossa, mas isso é tão João do Rio. uma gíria interna, assim. Marcelo, você comentou sobre carnavalizar tudo, né? Eu ia até te perguntar sobre voltando para a Zaquia, né? Que você viu, né? A pauta da gente já foi para o espaço, mas é isso que a gente gosta, né? Mas voltando para a Zaquia um pouquinho, né? Eu queria te perguntar, porque assim, todo mundo conhece a música, né? Quem nunca cantou? Mas assim, por que não tem o nome dela na música? Você consegue dizer pra gente? Então, Madureira Chorou, eu não sei te dizer. Madureira Chorou é uma música com uma história muito curiosa, né? Porque quem assina é o Júlio Monteiro, que vem a ser o Júlio Eloeiro, né? Viúvo dela, com o Carvalhinho. O Carvalhinho era um compositor que já tinha feito músicas lá para as peças da Zaquia, mas era um autor de vários sucessos da época, quase sempre em parceria com o Joel de Almeida. Por exemplo, no ano anterior, o grande sucesso do Carnaval, Madureira Chorou é de 57, estourou no Carnaval de 58. No Carnaval de 56 para 57, o grande sucesso foi Quem Sabe, Sabe. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Joel de Almeida e Carvalhinho. O que se comenta é que Júlio, quando Zaquia morreu, procura a dupla e encomenda um samba, que ele acaba assinando. Tanto que é Júlio de Almeida e Carvalhinho. Quem grava? Joel de Almeida, provavelmente autor oculto. Né? O que acontece é que o samba estoura, é um grande sucesso no Carnaval, então acaba que o Joel ganha o dinheiro dele lá, e esse samba é gravado na França, vende 1 milhão de cópias, com outra letra, uma letra falando sobre as belezas do Brasil e tudo mais. Esse eu não sei por que não fala. O Estrela de Madureira, ele foi um samba derrotado na disputa do Império Serrano. Né? Ele ficou em segundo lugar, o samba que ganhou foi um samba do Avarese, que é conhecido como Baleiro Bala, mas o Roberto Ribeiro gostava tanto desse samba que virou para a Odeon, sua gravadora, e quis gravar. A Odeon não queria que ele gravasse, porque não se gravava samba derrotado em escola, como hoje não se grava mesmo, é uma praxe, né? É difícil, Muito difícil. Eu acho que ele foi o primeiro a gravar, só que ele era um grande vendedor de discos, ele falou para o Odeon, eu quero, e pronto. Então ele rebatiza o samba enredo de Estrela de Madureira e corta um refrão que existia no samba original. O refrão está no livro, tá? Porque eu descobri o refrão. E o refrão basicamente falava, é o Império com Zaquia. Nesse dia de folia, é o Império com Zaquia. Então o samba falava o nome dela. Né? O que aconteceu foi que quando ele tira para gravar, e eu acho que ele queria dar um caráter de samba que não de enredo, né? Ele acabou fazendo com que esse refrão desaparecesse no tempo. Né? Eu achei os versos, mas eu não sei sequer qual é a melodia desse refrão, e ninguém que eu conversei do Império Serrano na época não lembrava que tinha esse refrão, porque a música fez tanto sucesso da forma que foi gravada, que eu acho sobrepôs. Que sobrepôs, exatamente. Aí uma dica, né? Se alguém quiser regravar e incluir os refrões, o refrão... Eu vou te falar uma coisa, o Roberto Ribeiro fez muito bem, porque o refrão estraga o samba, mas estraga demais. Porque então deixa quieto. É um samba perfeito, sabe? É um samba perfeito, ele é todo melódico. Na hora do trem de luxo, ele sobe, né? E ele termina na hora certa. Depois daquela hora que ele termina, você vai e fala, o Império com Zaquia, sabe? Broxante, realmente. Ia ter junção. Se ganhasse, ia ter junção, que agora está na moda a junção de escola de samba, de samba, então mas ia eu vou te dizer, o pau comeu. A final do Império foi no Clube Boqueirão, porque estavam construindo o teto da quadra. Né? E a porrada comeu fisicamente. Eu conto também, né, no epílogo do livro, toda essa história da disputa, porque a escola ficou rachadíssima. Né? Acabou que o samba que venceu, eu acho que ele venceu por 2 motivos. Ele era o preferido do Fernando Pinto, porque o enredo do Império sobre a Zaquia não era um enredo biográfico. Era um enredo que imaginava uma viagem da Zaquia e das Vedetes, saindo da Central do Brasil, passando pelas estações de trem do subúrbio e chegando em Madureira, onde elas criavam um teatro. Né? Nesse enredo meio delirante, ele reconstruía não só a caminhada do samba, saindo do centro e indo para os subúrbios,
mas ele construía também um pouco da história dos subúrbios a partir da caminhada da linha do trem. Né? Tanto que tinha, por exemplo, um setor era Mangueira, outro setor era Maracanã, outro setor era o Meia. Era bem assim. Né? E esse samba que venceu, ele era um samba que fazia mais referências a essa viagem e, inclusive, ao momento em que o Império ia entrar, porque esse desfile foi na Avenida Antônio Carlos, né? Saiu da Beira-Mar em direção a Presidente Vargas, e o dia amanhecia. E o samba começa com o verso: o Império deu o toque do alvorada. Então já tinha uma conexão muito perfeita. E eu vou te dizer, foi um desfile bem sucedido. Terceiro lugar, brigando pelo título ali, né? Então, assim, o samba funcionou muito bem, sabe? Muito bem. E foi um desfile que tinha aquele pano de fundo ali do Corcovado, do Pão de Açúcar, né? E é o único, porque no ano anterior também foi na Avenida Antônio Carlos, mas a direção foi saindo da Presidente Vargas para a Beira-Mar. Então, nas fotos não pegavam, né, esse fundo maravilhoso. Né? Que é um pecado, gente, porque aquela vista ali é tão bonita. É o cartão postal perfeito para um desfile de carnaval. Tem uma foto do desfile do Império que eu até botei no livro, que é uma foto da revista Manchete, que ela é aérea. Então, pega a escola toda na avenida, com o fundo, e está amanhecendo. É realmente um deslumbre. Assim, a Sapucaí é linda, né? A gente não pegou essa fase dos desfiles lá, mas devia ser muito bonito você assistir. É porque assim, eu acho que por eu ser... Não é que eu amo escola de samba, sou nascida e criada em Vila Isabel, não tem como ser diferente, né, aqui. Sim. Mas eu tenho uma paixão muito grande pelo carnaval de rua, eu toco, então divide ali meu coração na hora. Mas eu acho que ali os desfiles na rua tinham essa conversa, né? Conseguia conversar mais do que a gente tem hoje como carnaval de rua, com escola de samba. O público perto, tudo ali. Sim. Mas também era possível porque o tamanho dos carros era tudo muito, muito diferente, né? Estruturalmente, era outro carnaval. Eu até prefiro, né? Mas eu sou reconhecidamente um nostálgico em termos de escola de samba, assim. Eu acho que o incrível encontro dos profissionais de belas artes com o povo preto das escolas, que em determinado momento ele criou uma coisa absolutamente singular, a meu ver, né, eu sei que é uma opinião polêmica, isso desandou um pouco. Né? Hoje eu vejo, sobretudo na avaliação, e a avaliação acaba dando tom para todo o resto, né, que os quesitos visuais, os quesitos ligados ao que o dinheiro pode comprar, né? Porque o dinheiro não pode comprar chão, o dinheiro não pode comprar samba-enredo, o dinheiro não pode comprar bateria, mas carro alegórico ele pode, né? Mas uma comissão de frente, um coreógrafo tal, ele pode, fantasia ele pode. Né? E eu acho que esses quesitos hoje fazem muito mais diferença do que aqueles que estão ligados à gênese da escola de samba. Né? Eu sei, é uma batalha perdida. Durante muito tempo eu achei que valia a pena entrar nessa batalha. Dela já me retirei, porque a gente fica mais velho e a gente fica sábio de não entrar em batalhas que a gente já sabe que vai perder. A gente escolhe as guerras, né, que vai lutar. Isso. Exatamente. Não, e eu acho que essa coisa também, né? Por exemplo, eu sou baiana, né, Marcelo? Eu sou baiana maratonista, né? Então, assim, eu adoro a Sapucaí, enfim, apaixonada por lá, tudo aquilo tem muito assim, tem uma coisa, sabe, familiar também, entendeu? Muitas histórias de família aconteceram ali. Mas, assim, eu hoje em dia acabo me divertindo muito mais no Carnaval de Intendente, que ainda tem muito aquela troca, você vai, chama a pessoa, vem desfilar também, tem fantasia, tudo. E aí, tipo assim, não é... tem o lado precário, que não é para exaltar o precário, mas tem aquela coisa assim da troca, entendeu? Cara, você tá na arquibancada, você vai assistir uma escola, você não paga, e você... a próxima vai ser sobre enredo, tal. Vou lá, me visto, desfilo e tal, não sei o quê. Eu acho que tem... Na Intendente tem o caçador de baiana, né? Porque tem que ter número mínimo de baiana, e aí fica, você quer sair de baiana? Quer sair de baiana? Eu acho incrível também essa... Eu saio no mínimo mais 3 ou 4 por noite. No final. Se você já foi baiana e intendente, porque intendente pode ser baiana ou homem também, né? Não, nunca fui, não. Eu fui pouco intendente. Na verdade, da última vez foi um enredo em homenagem ao Simas. Você estava nesse, né? Eu saí de Ogã. Foi da abolição, mas eu não consegui desfilar porque ela batia com alguma que eu já tinha me comprometido, entendeu? Aí acho que encontrei o Fabato, eu tenho uma galera, mas assim, eu não consegui desfilar nessa do Simas porque batia com alguma outra, assim, né? O Fabato estava na minha ala. Estava na ala? Então, eu encontrei ele, eu acho que encontrei antes
ou depois, já não lembro mais, que a gente já vai naquela coisa uma outra. Uma cerveja também, né? Tem um processo de, né, pô. Pô, ali é muito legal mesmo, com certeza, né? Olha, o Marcelo, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas a gente está chegando no nosso momento, assim, porque tem um momento que a Nath, de vez em quando, fica roubando, sabe? Os últimos episódios ela roubou, entendeu? Mas hoje eu fui mais rápida, Nath. Tem o nosso momento sessão terapia, sabe? Porque eu encarno a terapeuta, já separei meu caderninho. Então, Marcelo, você tá com a terapia em dia? Tá até suado, calma. Só essa luz aqui que... Não sei se estou com a terapia em dia. Na verdade, eu desconfio muito de quem fala que está com a terapia em dia. Eu falo, isso aí... Então, assim, eu não falo que estou com a terapia em dia nunca, mas vamos lá, não tenho medo de... Mas eu acho que não é difícil, não, entendeu? Assim, você vai respirar fundo, fingir que está no divã virtual e vai responder para a gente, né? O que carnaval representa na tua vida? Olha, o carnaval já foi um momento de quase epifania, sabe? No sentido de me trazer iluminações e sair um pouco de mim, né? Hoje, na minha vida, o carnaval se resume, e eu não sei se é bom ou ruim, talvez seja ruim, mas se resume ao meu desfile do Império Serrano. Eu, desde do desfile sobre o Arlindo Cruz, quando a Liesa fez uma puta de uma sacanagem com a gente, e ali foi meu ponto final. Eu disse que não desfilaria mais e que não assistiria mais, e eu continuo seguindo isso. Desde aquele desfile, eu só desfilo no Império Serrano, porque esse amor não vai ser destruído de forma barata. Né? Mas, assim, acompanhar, eu sou um ex-folião no sentido de acompanhar a escola de samba, de conhecer os sambas, de frequentar as quadras. Eu não faço mais nada. Minha ligação hoje ou é carnaval de rua, né, como a Nath, bloco e tudo mais, ou meu desfile no Império Serrano, que é sagrado. Então, eu diria que uma palavra para hoje, uma nostalgia. Boa resposta. Tive que escrever rápido, mas consegui pegar tudo, tá, Marcelo? Então, olha, para finalizar, aonde está disponível? Porque eu e Nath, a gente já estava aqui. Gente, vamos comprar esse livro amanhã. Entendeu? Que a gente tem a biblioteca do Batuques e Confetes. E quando tiver um evento, você vai assinar para a gente. Mas aonde está disponível o livro? Então, faz o teu jabá, pede o pessoal te seguir, enfim, se joga. Então, assim, o livro está disponível, como é da editora Record, que é uma editora com uma boa capilaridade, assim, distribuição, está em tudo quanto é lugar, Rede Travessa, né, Amazon, claro, no site da própria Record, né, nas principais livrarias. Eu acho que o livro pode ser encontrado com bastante tranquilidade. Minha rede principal é o Instagram, Marcelo_Moutinho. Quem quiser conversar por lá também, eu respondo a todo mundo que me escreve, vai ser sempre um prazer. E é isso, e agradecer por vocês por esse espaço aqui, para falar da Zakia, para falar sobre também minhas impressões sobre as coisas, né? Eu acho que é nesse clima, que é o clima gostoso, que é o clima de boteco, né? Que uma conversa vai levando para outra e não tem uma pauta muito restrita, né? A gente adorou o papo também, Marcelo. Só faltou uma cervejinha hoje. Eu dei uma bicada num gin que estava sobrando aqui, mas eu senti falta de uma cervejinha para esse papo da gente. Pois é. Mas oportunidades não faltarão. Com certeza. Com certeza, Marcelo. Brigadão. E galera que está escutando o episódio, semana que vem a gente está de volta, hein? Beijão!